Então vamos lá. O que significa razão de consumo de combustível? Vamos ler um trechinho aqui em cima, né? O consumo médio de combustível de um automóvel é a razão, tá vendo que ele é uma razão que divide a distância percorrida pela quantidade de combustível que foi utilizada. Então, para eu saber como eu faço para calcular o consumo de combustível, eu vou dividir a distância percorrida pela quantidade de combustível que foi utilizada. Então, extremamente fácil. Joia? As unidades de medida padronizadas para consumo de combustível são os quilômetros, que geralmente a distância percorrida vai estar em quilômetro. Tá joia? E em litros, que o consumo de combustível, a quantidade de combustível é quantos litros foram gastos. Então, a distância sempre vai estar em quilômetros, km, e a quantidade de combustível sempre vai estar em L. Então, a gente vai ter uma densidade, a gente vai ter um consumo de combustível, consumo médio de combustível, na razão de quem? Na razão de quilômetros por litro, km por L. Extremamente fácil também. Vejam lá, né? Então a gente já sabe que ao consumo de combustível nada mais é do que a divisão de ΔS, porque quem é ΔS? A distância percorrida. Eu vou chamar de ΔS porque lá em física, no ensino médio, só vai falar ΔS para distância, vamos se acostumando logo, né? Mas aqui poderia ser um D de distância também, não tem problema não, hein? Então a gente já sabe que ΔS é uma coisa que é dada em quilômetros e a quantidade de combustível, a quantidade é dada em quem? Em litros. E litros geralmente a gente coloca a letra E. Tá joia? Então a família viajou de carro de Goiânia até Fortaleza. Ora, gastou 150 litros de combustível. No caso aqui a gasolina. Sabendo que a distância de Goiânia a Fortaleza é de 2.400 quilômetros, eu quero que você responda qual foi o consumo médio desse automóvel nessa viagem. Qual foi o consumo médio? Então, qual foi o consumo médio? Então, você já sabe que para calcular o consumo médio de combustível, eu vou dividir a distância que ele percorreu, 2.400 km, que são quilômetros, pela quantidade de combustível que ele utilizou, 150 L, 150 litros. Ora, efetuando essa conta de 2.400 por 150, eu vou achar aí quem? Quer fazer a conta ao vivo? Vamos lá. 2.400 dividido por 150. Corta um zero, né? Fica 240 por 15. 1 vezes 15 é 15. 15 para 24 sobram 9. Desce o zero, faz 90, vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 90 para 90, nada. Então 16 é o consumo médio de combustível. Claro que quando ele passou em uma cidade, ele gastou mais. Quando ele entrou numa pista que não tinha trânsito, ele gasta menos. E aí você vai ter a média de consumo. Sabe que na cidade a média é alta, mas na rodovia que não tem nenhum trânsito, a média não é tão alta, né? A média de consumo de combustível. Na média, você vai ter o que aqui? 16 km barra L. Ou seja, 16 quilômetros por cada litro de combustível. Isso é uma razão de que? De consumo médio de combustível. Deu mais ou menos para vocês entenderem o que é isso?